Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui na parte 2 do nosso programa sobre o nazismo, com o professor Cal. Professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar conversando com você, Afonso, e com todos que estão aqui acompanhando a nossa discussão, o nosso debate. O professor está falando conosco desde a Espanha. Bom, professor, peço que o senhor se apresente novamente, por gentileza. Bom, meu nome é Cal Schuster, eu sou professor livre-docente da Universidade de Pernambuco e professor aqui na Universidade de Vigo do programa de tradução e para-tradução. Muito obrigado. Bom, o senhor acabou de está lançando um livro, né, sobre o Holocausto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor chegou nesse livro e por que iniciaram essa pesquisa. Claro. Bom, eu acho que uma das coisas que mais, eu diria, sintetiza o livro é a capa. E foi a última coisa a ser feita no livro, porque eu já tinha terminado o livro, já tinha feito todas as revisões, já tinha feito as provas iniciais, e de repente eu abro o Twitter e encontro uma imagem que foi circulada por um colega, o Carlos Reis, diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, que estava retweetando uma imagem tirada por uma jornalista inglesa, a Maria, de uma visita que ela tinha feito ao campo de extermínio de Auschwitz, onde ela encontrou a multidão de sempre que visita o memorial, o campo, etc., e tinha uma mulher sentada, e possivelmente o seu partner, o seu companheiro, fazendo uma fotografia, e ela sentada nos trilhos de Auschwitz, fazendo uma pose para uma foto, possivelmente de uma rede social famosa dessas, etc. E essa foto, em 4 ou 5 dias, teve 30 milhões de visualizações. E quando eu vi isso, eu disse, eu vou atrás dessa pessoa que tirou essa foto, vou pedir os direitos, porque essa foto é a síntese do que significa o livro que vou lançar agora, e acabei de lançar, já está vendendo aqui na Europa, que é o Tradução e Para-Tradução do Ódio. E efetivamente porque uma das questões que o livro chega, o ponto final do livro, é os limites de representação do Holocausto. E essa questão do que essa foto representava estava muito na minha cabeça desde quando tinha assistido um documentário do Sergei Lonitsas, o Austerlitz, que era um documentário sobre como as pessoas iam no final de semana aos campos de concentração, mudavam muitas vezes programação de viagens e transformavam os campos de concentração num lugar de passeio e visitação familiar de um fim de semana. Ou seja, como é que um lugar de memória se transforma efetivamente num lugar de entretenimento turístico, eu diria. E isso tinha ficado na minha cabeça. E quando eu olhei para essa foto, eu disse, bom, isso é exatamente como nós terminamos o livro. Essa é a última parte do livro, escrito por mim e pelo Oscar Ferreiro Vasquez, aqui da Universidade de Vigo. É exatamente nisso que a gente quer chegar. Como é que este tema, que durante todo o tempo da historiografia foi sacralizado, hoje está sendo banalizado? E como é que esta banalização ela é parte fundamental da ideia de construção de uma sociedade do não pensamento? Ok, professor, só um segundinho. Vamos começar claro. então pela estrutura, né? Vamos por partes. Então nós temos essas 3 partes, né? A primeira mais factual, mais, digamos assim, da particularidade do momento. A segunda mais historiográfica. E a terceira falando desse tema que o senhor estava comentando, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre essa primeira parte? Porque aí vocês começam contando, por exemplo, sobre a homogeneização, os guetos, Sim, né? sim. A questão dos campos de concentração. Claro. Bom, quando começamos a desenhar o livro, eu tinha na minha cabeça um dos livros anteriores que eu tinha escrito, chamado Antissemitismo, uma questão atual.
uma presença atual. E nesse livro eu tinha feito um levantamento que mostrava como as pessoas começaram a ter desconhecimento factual sobre o Holocausto, de como as novas gerações começam a não mais ter referências históricas e historiográficas sobre Auschwitz-Birkenau, Dachau, Treblinka, Sobibor, Oranienburg, Sachsenhausen, Ravensbrück, como é que Mauthausen, como é que esses lugares que são icônicos para qualquer pessoa que já tenha lido sobre a Segunda Guerra Mundial, acabam por ser nomes muito desconhecidos e processos históricos muito desconhecidos dessas novas gerações. E aí fui investigar isso, Estados Unidos, Israel, Europa, Brasil, e os dados são muito duros, né? Os dados não são dados agradáveis, né? São dados efetivamente de que, por mais conhecimento que se tenha sobre a memória do Holocausto hoje, né, este conhecimento tem se dado majoritariamente pelo campo da memória, mas não pelo campo da história, propriamente dito. E há um desconhecimento muito grande sobre eu diria que, não vou chamar de factualidade, mas vou chamar de processo que levou ao Holocausto. Então, se você chegar, por exemplo, à grande discussão sobre Hitler chegou ao poder legal ou ilegalmente em 1933, aí muitos vão dizer, não, Hitler está ali por um convite da democracia, mas veja, toda uma questão jurídica sobre a lei dos plenos poderes e a forma de como a lei dos plenos poderes foi votada em 1934, e inclusive o processo de não legalidade disso, né? Então, essas questões todas começaram a passar desapercebidas. Quer dizer, muitas pessoas já ouviram falar nas leis raciais de 1935. Quantas já leram as leis raciais ou quantas já leram até trechos das leis raciais? As pessoas ouvem muito falar em guetos e nos processos de guetificação. Quantas já ouviram falar em qual foi a lei, como é que a lei se deu, o que significava o gueto, conceitualmente o que é um gueto? Muito se fala nos campos de concentração, inclusive se faz hoje referências muito, e no Brasil tem se feito em demasia, comparações com o que ocorreu no Estado Novo, que também muitas vezes se usava, e até em periódicos no Brasil se usava o nome na época também de campos de concentração, etc. E são processos, são fenômenos completamente diferentes, né? Eu me recordo que quando convidei para o prefácio do livro o Carlos Haas, da Universidade de Munique, meu colega, e é um dos maiores especialistas em gueto do mundo, né? E ele me disse, olha, muito cuidado com tudo que envolve o processo de guetificação, porque o gueto é, no fim das contas, um instrumento utilizado pelo nazismo para levar ao extermínio, porque o objetivo final era o extermínio e o gueto acabou sendo, em larga medida, um meio. Tanto que existiram campos de concentração, guetos que se transformaram em campo de concentração, como é o caso, por exemplo, de Theresienstadt, na República Tcheca. Era um gueto que se transformou num campo de concentração. Então, este processo que nós fomos detalhando no início do livro, que é o processo de retirada progressiva do judeu da vida civil, que é a construção dos atos sociais, daqueles todos que vão ser perseguidos e tratados como diferentes pela legislação de sangue, pela ideia de não miscigenação, etc. E depois pelo processo progressivo de identificação, de estigma da comunidade judaica, do judeu, que vai desde as leis raciais, até antes, mas mais marcadamente nas leis raciais, até a Noite dos Cristais, acaba por ser fundamental para deixar claro, inclusive por documentos, etc., que esse processo, por mais que se tenha uma grande discussão histórica, historiográfica, sobre aspectos dele, ele em si não é discutível. Vamos falar um pouquinho mais especificamente. Por exemplo, então o senhor está falando que o Göring decreta algumas leis que proíbem a atividade comercial de judeus, por exemplo. Isso é 35, né? As leis de Nuremberg. E depois isso vai chegar numa segregação, ou seja, botar todas essas pessoas
uma parte lá da cidade, onde elas vão morrendo de fome e de doença. É isso, né? Sim, na verdade, as primeiras leis que retiram o judeu, que começam a retirar o judeu da vida pública, é ainda de 1933, né? E em 1934 se tornam mais radicalmente as leis que proíbem o exercício de profissões específicas, do funcionalismo público, a revisão das pensões daqueles que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Esse processo é anterior às leis de Nuremberg, porque as leis de Nuremberg estão majoritariamente focadas na questão racial, né? E estão muito focadas na questão da pureza, da não miscigenação, da forma de como o judeu contamina a sociedade, etc. Então, nessa perspectiva, eu diria que as leis de Nuremberg em 1935 só se tornam possíveis porque todo o cenário conjuntural já está preparado desde final de 1933. Então, as questões fundamentais, como as leis dos plenos poderes, que Hitler vota para se transformar no Reich alemão, depois da morte do Marechal Hindenburg, a próprio incêndio do Reichstag, a noite dos longos punhais e o fim da SA, e a unificação do sistema policial de segurança alemão. Note que 1935, Afonso, que é o ano das leis raciais, é o mesmo ano da construção do Escritório Central de Segurança do Reich, ou seja, da unificação completa do sistema policial, do sistema de vigilância e de punição, que vai ficar a mando de Heinrich Himmler, e que vai unificar, que, obviamente, todos os seus subalternos mais conhecidos são aqueles que, de fato, levaram o Holocausto a cabo, que Adolf Eichmann, Heinrich Heydrich, que são os radicalizados que vão tornar esse processo, eu diria que o Holocausto um processo possível, o genocídio uma realidade em 1941 e 42. Bom, ou seja, a eliminação da SA, o senhor está falando, né? Isso, porque a eliminação da SA ela é como se significasse o fim de uma disputa interna pelo processo de segurança, né? E essa disputa era uma disputa que não envolvia só Hess, Göring, Himmler, envolvia uma quantidade imensa de aparatos burocráticos do Partido Nazista e agora do Estado nazista, né? Então, das duas coisas que concorriam e que competiam efetivamente pelo poder e pela centralização do poder. E quando esse escritório é feito em 1935, tudo que envolve a perseguição às minorias, o antissemitismo, tudo que envolve a parte policial desse processo, que vai culminar no extermínio, na morte, na violência dos bens da comunidade, do próprio pensamento do que vão ser futuramente os campos de concentração, etc., tudo vem dali. Né? Tudo vem desse escritório. Tanto que com o fim da guerra, o local mais bombardeado de Berlim, onde ficava o escritório, né? Que hoje se chama o Centro de Memória e Museu da Topografia do Terror. Bom, então, uma das coisas mais bizarras é que eles colocam os próprios judeus, a própria população judia, para administrar esses guetos, não é isso? Sim, os guetos são um fenômeno, nós chamamos, são duas coisas, o fenômeno dos concentracionário, né, que é um, e o fenômeno dos guetos, né, são dois, primeiro os guetos, depois os campos. Os guetos são de 1939, a legislação que, logo depois do fechamento das escolas, da proibição dos judeus frequentarem escolas, logo depois de toda a retirada do judeu da vida pública, ele passa a ser isolado fisicamente da sociedade, não é? Não só dos meios sociais, como frequentar lugares públicos, etc., mas agora também são desenhados locais onde eles são, onde eles podem circular. E claro que o nazista, até para poder justificar internacionalmente por que isso estava sendo feito e enviar provas, etc., ele faz com que a própria comunidade judaica seja responsável pela forma de lidar internamente dentro ou da convivência dentro dos próprios guetos.
Então, a polícia era feita pelos próprios, a fiscalização era feita pelos próprios judeus, o comando era feito pela Judenrat, pela liderança judaica, que era quem de fato tinha um contato direto com a administração nazista e as forças nazistas que controlavam ao redor e que muitas vezes, obviamente, inclusive para perpetrar a violência, entravam no gueto. Então, essa é uma questão muito dura, porque acabou se tornando, ao longo da historiografia do Holocausto, uma das questões mais controversas da história do Holocausto, que ficou muito conhecido por Hannah Arendt e pela forma de como ela tratou as Judenrat em Eichmann, em Jerusalém, né, no famoso livro do julgamento de Adolf Eichmann, e também, claro, dentro da própria comunidade, nas memórias, etc., da forma de como os sobreviventes lembravam dos Judenrat, ou seja, dos líderes judeus dos seus respectivos guetos. Eu gostaria de fazer duas ressalvas. A primeira delas foram pouquíssimos os líderes dos Judenrat que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. A maior parte deles morreu durante a guerra. Então, a Inclusive discussão enviados para os campos mesmo, né? Os próprios... enviado para os campos, exato. Só que o grande problema é que no dia a dia, no day by day, na vivência do cotidiano do gueto, se você não tem o contato direto com o nazista, mas com aquele que aplica a ordem pelo nazista, então é muito difícil, e foi muito difícil ao longo da historiografia, da construção da historiografia do Holocausto, retirar a ideia de que o Judenrat não era parte do nazismo, não era parte daquilo, porque era como as pessoas muitas vezes lembravam como é que fulano, como é que alguém da minha família, como é que foi parar num campo de concentração. E foi parar no campo de concentração porque foi na lista do Judenrat, foi na lista que o líder da comunidade mandou para a Gestapo ou para a Waffen-SS, etc. Então, dentro dessa perspectiva, isso demorou muito. Só que qual era o papel da Judenrat? Não é? Qual o papel do líder judaico no processo de proteção da sua comunidade dentro de um período de exceção nesse sentido? E isso é um processo muito difícil. Quer dizer, quando se pergunta, quando a Gestapo chega a Mordechai Rumkowski, do gueto de Lodz, e diz a ele: eu quero 2.000, senão eu vou levar 4, como se faz? E esse foi um dos líderes mais controversos, eu diria, dentro da historiografia dos guetos e dentro das memórias dos líderes da comunidade judaica dos guetos. E claro que ao longo do tempo a sua própria memória foi, ressignificada, e essa ressignificação veio pelo entendimento do que é liderar um grupo que está em processo de extermínio, tendo que lidar ao mesmo tempo com um algoz que está aqui dizendo que vai exterminar a sua própria comunidade, e ter que ser a pessoa que não só lidera a comunidade, mas que dá a ela o recado de quem vai viver e quem não vai. Então, este é um processo muito difícil, ao mesmo tempo em que os guetos representam, em alguma medida, uma forma dos judeus. Eu não digo que os guetos representam, porque foi uma imposição, não foi uma vontade. Né? Os guetos foi uma imposição do algoz, do carrasco, do perpetrador. E essa imposição fez com que muito da vida cotidiana que existiam nos guetos se transformasse em pequenos atos de resistência, mais até do que simbolicamente significou, por exemplo, o levante do gueto de Varsóvia, que por mais que o levante do gueto de Varsóvia seja um ato fundamental dentro do entendimento do que é resistência no Terceiro Reich, do que foi a resistência dos judeus no Terceiro Reich, mas, por exemplo, eu diria que tentar fazer o Hanukkah, por exemplo, a festa, né, a comemoração das luzes da comunidade judaica, ou tentar fazer um Pesach, não é, dentro de um gueto, também é resistência. Também foi um ato de resistência desta comunidade. Nós estamos falando de fome também, né? Sim, porque a ração, não é, que era distribuída era praticamente impossível se você dividir o número de calorias pelo que a pessoa precisa para sobreviver ao longo do dia, era muito difícil
que isso funcionasse. Então, o mercado alternativo, clandestino, de troca de bens materiais pequenos, né? Mas digo relógios, pequenas peças de ouro, qualquer coisa do tipo, em troca de alimentos, etc. E mais, eu diria que mais um ato de resistência da comunidade judaica dentro desses guetos, que era, por exemplo, criar estratégias para fazer a ração durar mais tempo. Então, em vários momentos eu encontrava documentos e li muito sobre isso também, de que várias famílias deixavam, por exemplo, a ração sobre responsabilidade materna, sobre responsabilidade da mãe. Como o judaísmo uma religião matrilinear, não é? Então, o respeito, claro que se respeita a todos, mas, enfim, o respeito à mãe é algo muito sagrado, então deixar a mãe com a chave da despensa que guardava a ração fazia com que ela pudesse durar mais tempo, porque as pessoas tinham muito constrangimento em ter que burlar a própria mãe nesse sentido. Muitas vezes preferiam ir para a rua e fazer isso na rua do que ter que fazer dentro de casa. E você encontra muitos relatos sobre isso. Então, é claro que, além desse processo ser perverso, porque eu não digo que foi perverso só pela fome, pela restrição da liberdade religiosa, de todos os aspectos, mas também de aspectos práticos da vida pública, como, por exemplo, o mínimo de saneamento, ou seja, o mínimo de condições para recolha de lixo, para coisas da vida comum, que acabavam como transporte, etc. E todo esse processo foi um processo muito complicado e teve que ser adaptado muito rápido a regiões muito pequenas com uma superpopulação, né? Com uma população muito grande. Bom, o senhor comenta então sobre a conferência de Wannsee, como se diz? Wannsee? Vanzi. Wannsee, né? Que foi talvez supervalorizada, tal, né? E aí nós temos a ideia de eliminar 11 milhões de pessoas sem alarmar a população. Vamos falar um pouquinho, porque aí também há um debate sobre essa importância. Sim. Bom, nós estamos falando de 1941, da Conferência de Wannsee, o Lago Wannsee, né, ali na Alemanha, onde foi de fato decidido o que se chamou a solução final. E acabou por não ser final, porque, claro, muitos morreram, muitos sobreviveram, e a comunidade judaica, as comunidades judaicas, né, estão aí e efetivamente reconstruíram a própria história nesse sentido. Primeiro que esse processo é um processo onde a conferência já se dá em plena guerra, já se dá num desenvolvimento da guerra, eu diria que muito próximo de uma virada, não é, militarmente falando, do que foi a guerra. Essa questão do chamado trauma psicológico, de tentar evitar o trauma psicológico, sejam nos soldados que estavam na frente de batalha e que cada vez mais se aproximavam do leste e que caminhavam sobre o leste da Europa, ela é uma realidade. Himmler ia com frequência visitar os destacamentos que estavam na frente oriental e muitas vezes tem, em vários relatos de documentos históricos, etc., relatos dele passando mal e de encontrando os soldados muito atordoados pelo que tinham que fazer e pela forma de que tinham que fazer, como os fuzilamentos, as forças coletivas, os enforcamentos coletivos, e que isso trazia danos psicológicos efetivamente muito grandes. O mais interessante é que Porque na nós estamos conferência... falando do extermínio de judeus que já começou na União Soviética. Sim, você está falando dos pogroms, dos antigos programas de extermínio da comunidade judaica. Sim, isso não era tecnicamente, a perseguição e a exclusão do judeu da vida pública, da retirada de direitos, é algo que já acontecia em outros lugares. Quer dizer, o antissemitismo não é um fenômeno alemão, o antissemitismo é um fenômeno europeu, do qual a Alemanha transformou um partido com ideias antissemitas em governo. Então, nessa perspectiva, foi o único movimento que chegou a ser Estado. E, obviamente, por essas condições,
a aplicação do antissemitismo foi muito dura, foi a mais radical de toda a Europa, não é? A mais radicalizada. Então, nessa perspectiva, o antissemitismo dentro da Alemanha foi o que chegou a implementar o extermínio industrial massivo, aquele que depois da... Porque, veja, até 1942, até mais ou menos meados, segunda metade de 1942, eu diria a você que mais de 70% dos judeus que morreram no Holocausto estavam vivos. Então, eu tenho aí no livro os dados mais detalhados, específicos e com documentos. Então, está muito claro de que a perseguição, a retirada da vida, matou uma quantidade imensa de judeus antes, mas o extermínio massivo de mortes industriais a níveis, eu diria que quase que incontáveis do ponto de vista do dia a dia do que foi o nazismo, se dá de 1942 para frente. Né? Então, essa estrutura ela foi pensada há muito tempo. Você não conseguiria, depois da conferência de Wannsee, em final de 1941, programar o extermínio para que ele ocorresse de forma tão rápida e tão sistemática, se a estrutura para que ele funcionasse já não tivesse sido pronta, se a sociedade que iria participar ativamente ou passivamente do extermínio também não estivesse ideologicamente preparada. Esse processo é O que nós fundamental. estamos falando, o senhor estava falando do Himmler, né, que percebeu isso. Então, um método industrial gera menos traumas também, não é isso? Sim, por isso a primeira decisão que foi a troca desses fuzilamentos, dessas fossas coletivas pela câmara de gás. Primeiro pelo gás carbônico com a tubulação até a sala de gás ligada até as jipes, as pequenas caminhonetes que ficavam do lado de fora com o gás, com o CO2. E claro que, além disso, também ter sido, no primeiro momento, num rápido momento, muito traumático, porque era uma morte lenta, que demorava muito, e se escutava uma quantidade imensa de gritos das pessoas dentro, e, obviamente, essa técnica foi rapidamente substituída pelo Zyklon B, que fazia esse processo perverso de extermínio em menos tempo e com menos e sempre pensando na ideia de com menos trauma para o perpetrador, né? E essa era a ideia fundamental. Na conferência de Wannsee, Himmler não participa, nenhum grande estadista nazista fazia parte dela, só eu diria que o segundo escalão, como Eichmann, como Heydrich, né, fizeram parte desse processo, que era, de fato, os executores do processo, não é? Aqueles que levaram o extermínio à prática nesse sentido. E, fazendo uma ressalva, e eu acho que ela é muito importante para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, o fenômeno dos campos de concentração é anterior ao fenômeno dos guetos. Agora, os campos de concentração, como nós os lembramos, a memória de Auschwitz-Birkenau, do que foi Dachau, é uma memória dos campos como campos de extermínio. Não é? Quer dizer, porque o senhor está falando que, por exemplo, em 33 e 36 já havia campos para presos políticos, nesse sentido. Sim, e esses campos existiam, vários colegas vão até discordar, mas muitos existiam na democracia de Weimar. Os campos de concentração, de uma forma geral, são um fenômeno dos anos 20, mas não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando do nazismo. O nazismo transformou esse campo em campos de perseguidos, de extermínio político, são outras questões. Com o nazismo, nós temos variados tipos de campos de extermínio, campos de concentração, que é a nomenclatura genérica para todos os campos, incluindo aqueles, inclusive, que são de extermínio, campos exclusivamente de extermínio, como Dachau, Treblinka, Sobibor, etc. Campos de trabalho forçado, não é, como Mauthausen, Oranienburg, Sachsenhausen. Então, você tem algumas diferenças.
deixando claro que em todos existia o extermínio, não é? Mas existiam campos especificamente que as pessoas iam direto para o extermínio, sem o uso necessariamente do trabalho forçado da maior parte delas antes do próprio extermínio. E muitas, claro, foram assassinadas durante o próprio trabalho forçado. Imagina em Mauthausen o trabalho de Sísifo, carregar pedra até em cima da montanha e trazer a pedra para baixo. Isso também levou um número de mortes exacerbada nesse sentido. E os campos de concentração foram construídos com ligações por linha férrea, a maior parte deles, dos guetos. Então, é óbvio que quando começa o processo de desocupação dos guetos, com o avanço da Segunda Guerra Mundial, com o avanço das questões militares da guerra, começa o processo de desocupação dos guetos e envio dessas pessoas para os campos de concentração. E, claro, os guetos mais populosos, né, de maior número de população, são aqueles onde a maior parte da população vai ser levada direto para os campos de extermínio. Né? Então, isso acaba por ser uma prática e já havia toda a estrutura logística. Por isso que é muito difícil, Afonso, falar do Holocausto como uma consequência da Segunda Guerra Mundial ou como algo mais radicalizado que só chegou no nazismo nos anos 40, final dos anos 40, porque quando você vai estudar a história do Terceiro Reich, quando você vai ao processo que levou ao Holocausto, tudo foi muito bem planejado, tudo foi muito bem articulado ao longo do tempo. Né? E quando você vai vendo a forma de como você liga os guetos até os campos de concentração, usa mão de obra escrava para fazer com que essas linhas de trem cheguem até os campos. Você vai como as empresas participaram desse processo e como é que as empresas acabaram se beneficiando, crescendo, muitas delas, não é? Com mão de obra escrava dentro. Esse processo é muito pensado. O Holocausto não foi um lapso momentâneo da razão, mas foi a razão levada aos seus extremos. Naquele documentário Shoah, eles falam até do tempo calculado para tirar roupa, né? Como milhares Sim. de pessoas tiram a roupa no tempo mais rápido possível e tal, é um absurdo, um horror. Bom, mas vamos falar um pouquinho da segunda parte. Nós estamos, então, falando de várias mudanças historiográficas, né? Que vão falar, por exemplo, sobre a colaboração, sobre a resistência, sobre a criação de uma mente coletiva, né? Que eles chamam de metapolítica, os historiadores, né? Uma espécie de mobilização permanente massiva. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre esses debates? Sim, uma das perguntas que sempre nos fazemos é, afinal, quando começou a historiografia sobre o Terceiro Reich e quando começou a historiografia sobre o Holocausto, né? Porque nós costumeiramente cometemos o erro de separar as três historiografias. Uma historiografia para o Holocausto, uma historiografia para o nazismo e uma historiografia militar para a Segunda Guerra Mundial. Como se essas três coisas não tivessem um envolvimento direto do ponto de vista histórico, não é? Como se não houvesse eu diria que uma razão de causa e consequência entre as três, não é? E elas não tivessem uma interseção tão grande. Do ponto de vista do nazismo, a historiografia começa com o próprio nazismo em andamento. Eu diria que o psicólogo alemão Friedrich Reich, em Psicologia das Massas do Fascismo, acaba por ser, eu diria que, pioneiro na análise do que significou o próprio nazismo. Talvez Siegfried Kracauer também o tenha feito ao longo do próprio processo, mas não necessariamente em livro, mas nas colunas do jornal que escrevia. Era um grande crítico de cinema, talvez o maior que eu tenha conhecido, que eu digo, lido, né, até hoje, nesse sentido. E a obra seminal de 1944 de Franz Neumann, alemão, frankfurtiano, da escola de Frankfurt, chamado Behemoth, Ação e Pensamento no Nacionalsocialismo. A grande obra de 1934, um entendimento ainda por uma história econômica, um entendimento por uma história econômica do que foi o nazismo, mas com construções teórico-metodológicas muito sofisticadas, eu diria. Uma ideia de competição entre as instituições, uma ideia
de como é que esse Estado se constituiu, não apoiado no grande capital, mas como é que esse grande capital se envolve com esse Estado a ponto deles se confundirem em algum momento, etc. Logo depois, começam dois tipos de historiografia diferentes. A historiografia, majoritariamente daqueles que viveram até o período, mas que se exilaram. Eu acho que a Hannah Arendt passa a ter um papel fundamental nessa própria historiografia, porque é do início dos anos 50, ela começa a escrever As Origens do Totalitarismo em 1949, publica em 1951, e vai, e claro, a Escola de Frankfurt, que passa a ter um papel mais relevante ainda, porque a maior parte deles tinha migrado para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, Otto Horkheimer, Marcuse, Adorno, etc., que começam a fazer essa primeira historiografia, e surge nos anos 60, no final dos anos 50 e início dos anos 60, a primeira grande leva de historiografia do Holocausto. Por mais que os primeiros historiadores, como Yehuda Bauer, israelense, já tenha publicado os primeiros textos dos anos 50 em Israel, a historiografia do Holocausto passa a ser marcada entre os anos 50 e o início dos anos 60 por dois grandes historiadores, Leon Poliakov, e Poliakov, no grande texto que finaliza uma coletânea sobre antissemitismo, do qual ele vai tratar especificamente do antissemitismo no século XX e com foco especificamente no nazismo, mas ainda com o entendimento do antissemitismo numa longa durée, numa longa duração, e a obra seminal sobre o Holocausto, a maior de todas até hoje, por mais que seja muito criticada, mas a grande obra, Raul Hilberg, e A Destruição dos Judeus na Europa, não é? De 1961. Esta obra é a grande obra sobre os estudos do Holocausto e começa pela primeira vez uma relação entre o que era a historiografia sobre o nazismo e o que vem a ser a historiografia propriamente dita sobre o Holocausto. A maior crítica à obra de Raul Hilberg é por trabalhar exclusivamente com documentos do perpetrador, ou seja, o sentido sobre a imagem que se constrói na obra monumental de Raul Hilberg é o sentido do carrasco, daquele que perpetrou o genocídio. Contudo, estamos falando dos anos 60, do início dos anos 60, de uma pesquisa feita nos anos 50, de um sobrevivente do Holocausto. Então, quando você mistura tudo isso, você consegue entender por que a vítima falava tão pouco ou não falava nada naquela obra, porque a vítima falava muito pouco nos anos 60. Você O que eu diria de outro aspecto dessa historiografia que compete com essa historiografia do Holocausto e com essa historiografia do nazismo são as memórias e os testemunhos. E você tem, em 1947, a primeira publicação do Diário de Anne Frank, você tem as disputas que envolvem as primeiras publicações do É Isto um Homem de Primo Levi e uma outra grande quantidade de memórias que vão surgindo por publicações pequenas, pessoais, feitas pela família, feita pelo próprio sobrevivente, que você vai encontrando mais em bibliotecas públicas, em histórias de memória da família, dentro de sinagogas, etc. Não é? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que nós fomos avançando, e por que os anos 60 é uma virada? Porque nos anos 60, o pensamento de Eichmann, ele meio que faz uma síntese do que existiu de quase de 15, 16 anos de historiografia até então sobre esses temas, que era a tentativa de juntar tudo que se tinha produzido e levantado sobre o algoz, agora com um testemunho com validade acadêmica, não só com validade de vida pública por conta de vista jurídica, mas agora também com uma validade de pesquisa. E era uma discussão que foi muito cara, muitos historiadores até hoje dizem que a memória só pode ser aceita se for confrontada com outro tipo de documentação, enfim, há uma disputa muito grande nesse sentido. Mas essas questões levaram os anos 70 e os anos 80 a construção do que na Alemanha se chamou de disputa dos historiadores alemães. E essa disputa se deu sobre a ideia de representação do Holocausto e do nazismo. Afinal, o nazismo podia ou não ser historicizado? Afinal, como seria a representação do nazismo tentando construir a ideia de que ele é humano sem humanizá-lo? E essa disputa se deu
por vias públicas. Eu considero radicalmente a primeira grande história pública, não é, da Europa, porque essa discussão se deu em jornais no fim de semana, essa discussão se deu na televisão, se deu no rádio, não foi uma discussão focada para dentro da academia pelos historiadores acadêmicos que se trancaram na Freie Universität ou na Technische Universität em Berlim e decidiram fazer dali um grande seminário. Não, ela foi para a via pública. Eles foram discutir por cartas que trocavam essas cartas por jornal, como o caso de Saul Friedlander e Martin Borsatt. Nós estamos falando assim de que antes, no início, se focou muito nas instituições, nesses blocos Sim. de poder, e aos pouquinhos a gente começou a pensar sobre a vida diária, ou seja, pequenas colaborações, pequenas resistências. Exatamente. Eu diria que a gente saiu da macrohistória para a microhistória dos fascismos. Eu diria que a gente começou a entender o que significou aquilo que Guattari chamou de revolução molecular. Certo. Bom, agora então nós passamos para a terceira parte, né? Onde o senhor vai falar de paratradução e também da escola, vai falar sobre a escola de Vigo. Por favor, contextualize um pouquinho. Bom, essa terceira parte para mim foi a mais desafiadora, não é? Porque é uma tentativa de juntar a teoria da linguagem, teoria da representação, tradução, para tradução e a representação do trauma, que é o meu objeto de trabalho há muitos anos nesse sentido. Em 2004, aqui na Universidade de Vigo, o professor João Manuel Garrido defendeu uma tese orientada pelo José Yuste Frias sobre o Primo Levi, intitulada para tradução e o Holocausto na obra do Primo Levi. Né? E uma das coisas mais interessantes é que ele começou a mostrar quantas obras diferentes, ou seja, quantas traduções diferentes de É Isto um Homem, do Primo Levi, existiam ao redor do mundo. E como essas traduções eram para-traduzidas em cada lugar que eram traduzidas. Né? Mesmo, por exemplo, a mudança de títulos, por exemplo, supressão de partes do livro, isso em vários idiomas, em vários ao redor do mundo. Então, muito influenciado por Gerard Genet, a linguística e a teoria do paratexto, que é a tentativa de buscar todos os, eu diria, textos que estão ao redor do que está escrito e que complementam o sentido daquilo que está escrito, né? O Schwann e o Yuste criaram o conceito de paratradução, que é o conceito oriundo dessa tese, que dá origem ao programa de doutoramento em paratradução na Universidade de Vigo, e que criou a Escola de Vigo em 2004, que é o conceito de paratradução, ou seja, para traduzir é necessário traduzir os elementos que estão naquilo que se chama de umbral, né, que estão nessa zona grises, nessa zona cinza entre o tradutor e aquilo que é traduzido, não é? E aquilo que é efetivamente passado a essa linguagem. E eu precisava fazer esse exercício porque, já conversando com o Carlos Reis, conversando com o Michel German, com outros colegas, com o próprio Carlos Haas em Munique, me veio a ideia de nós excessivamente falamos sobre a representação do Holocausto e todo momento dizemos qual é o limite dessa representação. E paramos para pensar como é que esta representação é, ao longo do tempo, banalizada. Quer dizer, num livro que acabei agora, que acabei de entregar no editorial inglês, né, eu usei muito de várias entrevistas, consegui ver e fazer e tal, com uma das chamadas avós de Auschwitz, que é uma senhora de 90 e poucos anos, que conta a sua história pelo aplicativo TikTok, né, com o seu bisneto. E muitas vezes ela é acusada dentro da própria comunidade, por outros meios de comunicação, como alguém que banaliza a sua própria história ao utilizar um mecanismo tão, abre aspas, popular, não é? Com fins tão diversos, para contar uma história traumática. Eu disse, opa, será que existe limite no processo de representação? Ou no processo de representação, o artista que cria a obra de arte tem a liberdade de, para traduzir este objeto, este fenômeno histórico,
adequando esse objeto histórico ao seu próprio tempo. Então, nós fomos ao material de uma exposição no Museu Judaico de Nova York em 2002, chamado Mirroring Evil, né, espelhando o mal, né, onde artistas foram convidados para traduzir o Holocausto, ou seja, para construir peças que iriam para aquela exposição e que representassem naquele momento histórico que era o Holocausto. E isso foi um escândalo. Foi uma das primeiras exposições que eu tive conhecimento que o catálogo teve que ser publicado antes do lançamento da exposição, para que o catálogo pudesse explicar o que ia ter ali dentro e tentar evitar a quantidade de manifestações que se teve para que a exposição não fosse aberta ao público. E protestos dentro da própria comunidade judaica e dos sobreviventes dos campos de concentração, dos sobreviventes do Holocausto. Por quê? Os artistas que foram convidados fizeram representações simbólicas, eu diria que muito focadas em seu próprio tempo. Por exemplo, um determinado artista, com, na época, patrocínio da própria empresa, reconstruiu um campo de concentração com peças da Lego. Depois a própria Lego retirou o patrocínio e foi uma querela, que eu explico tudo isso no livro nesse sentido. Um outro artista decidiu fazer um campo de concentração com uma caixa do chapéu da marca Prada, né? Um outro artista decidiu pegar frascos do perfume Chanel número 5 e fazer desses frascos depósitos de Zyklon B, do gás que matou as pessoas na câmara de gás durante o Holocausto. Um outro artista decidiu pegar uma... Denunciando, nesse caso, Chanel, a própria Chanel. Denunciando ela e o que significam empresas como a dela. Né? Uma coisa assim, eu diria que ampla. Quer dizer, uma coisa que ficou para mim icônica, todas essas são, mas uma que ficou muito icônica é uma foto clássica do processo de abertura de um campo de concentração, uma foto muitíssimo famosa, onde o artista utilizou um programa de computação para se inserir na foto e inserir na foto, como única parte colorida, uma lata de Coca-Cola Diet. E isso foi um escândalo dos mais... um escândalo gigantesco. E o mais interessante era ver o que esses artistas pensaram ao fazer essas obras e como é que o público ressignificou essas obras. Porque o que mais nos deu trabalho para fazer essa parte foi conseguir uma coisa que a gente queria muito, que era como é que as pessoas receberam essa exposição. Porque como é que a sociedade e a comunidade judaica receberam antes da exposição abrir, eu tinha muito documento. Imagina que eu consegui uma imagem fantástica de um sobrevivente de um campo de concentração que estava na porta da exposição antes dela abrir com uma placa dizendo Auschwitz não é arte, eu estive lá. Abaixo essa exposição. É um senhor de 81 anos, né, de Buchenwald. Exatamente. Então, você imagina o que significou, como é que essa pessoa, com todo o direito de ser a testemunha que é do Holocausto, né, que era do Holocausto, vem a público efetivamente dizer o que aquela memória significa para ele e como é que aquela memória deve ser publicamente tratada e representada, tal qual algo que não o ofenda. Mas o grande problema é que as novas gerações vão dando reinterpretações dos objetos históricos que é muito difícil que esses objetos respeitem estaticamente o que, ao longo do tempo, até as próprias vítimas pensam sobre o evento histórico. Isso é um processo muito difícil. O que talvez precise de uma interdição, e uma interdição até jurídica, é que a obra de arte não pode se transformar em violência, ou seja, ela não pode ser uma agressão que negue a alteridade, porque isso sim é transformar a arte em fascismo. Aí não dá, aí é o limite. Mas, fora isso, será que nós temos o direito de impor um limite ao processo de representação de um trauma passado no presente? Será que esse limite não sacraliza o evento histórico e interdita o debate e a possibilidade de interpretação sobre ele, levando este evento histórico a ser aquilo
que os grandes teóricos da linguagem e do Holocausto disseram durante anos, que era o Holocausto é e sempre será um evento incompleto, porque a linguagem nunca será completa para representar o que ele de fato foi? Será que todo esse processo que nós estamos levantando não nos coloca limites na interpretação do evento histórico? E o que esses artistas estão tentando dizer é que, além do Holocausto ter a importância histórica, ser o que é na representação dos direitos humanos, na representação da luta contra o genocídio, pelos direitos da minoria, das minorias, etc. Será que, além de tudo isso, eles estão tentando dizer que o Holocausto será eternamente um tema da história contemporânea, do tempo presente? Um tema do tempo presente, quanto cada geração mobiliza esse passado ressignificando esse passado para questões que envolvem o seu próprio presente. Quando fui ler as declarações do fotógrafo que se colocou na imagem do campo de concentração com a lata de Coca-Cola, ele diz: olha, eu coloquei o meu pijama conforme códigos de barra para representar uma crítica à sociedade industrial, e estava tentando fazer um paralelo entre o que foi o genocídio e a morte industrial e o que representa hoje a morte na nossa sociedade de massas, onde as pessoas são esse código de barra. Eu não estou dizendo, nem a você, Afonso, nem a todos os nossos espectadores que estão aqui nos vendo, que concordo ou discordo disso, mas eu estou tentando dizer que isto é possível e que isto não é necessariamente uma ofensa. Eram artistas judeus, para começar, não é isso? Sim, eram artistas judeus, sim. Eram artistas que vinham da própria comunidade. Bom, e para a gente encerrar, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho se o senhor... Nós estamos falando agora de um momento, né, de ascensão desses movimentos de extrema-direita, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, temos a impressão de que, sei lá, existem espécies de campos de concentração na Palestina ou as próprias favelas no Brasil. O senhor acha, como o senhor vê essa apropriação do nazismo, né, que parece estar chegando em vários lugares, né, assim, várias Sim. situações que nós vivemos dialogam com algumas coisas que aconteceram. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse presente que chama, Claro. que evoca esse passado? Sim, eu acho que esse é um tema muito complexo. Eu acho que, na maior parte dos casos, nós utilizamos as nomenclaturas dos anos 20 aos anos 40, né, no que nós poderíamos chamar de época dos fascismos, que levou ao Holocausto, porque o Holocausto foi um genocídio de proporções tão, eu diria, tão gigantescas para dentro do que nós chamamos de sociedade moderna, industrial, que, ao evocar contemporaneamente as nomenclaturas do que existiu no passado para explicar o presente, é como se nós estivéssemos tentando dar ao presente a magnitude do que foi aquele passado. Então, quando eu vou chamar, sei lá, temas que estão necessariamente em evidência, como a questão ambiental, por exemplo, e falamos de um holocausto ambiental, porque tem, né, tem livros sobre isso, inclusive com esse título, o que nós estamos tentando fazer é, ao fazer essa relação, trazer com ela a magnitude da representação do que foi aquele passado. É um pouco de uso político desse passado, porque por mais que seja muito difícil falar da questão do conflito Israel-Palestina, é difícil, mas é necessário, não é impossível, tem que ser falado, tem que ser tratado. Eu diria que o Holocausto sempre será mobilizado nessa discussão, sempre. Eu diria que é impossível um historiador que fale do Holocausto ao longo do tempo não estar a todo momento sendo inquirido e sendo obrigado a trazer questões por tabela, que envolvam o conflito Israel-Palestina e que envolvam a questão Israel-Palestina. Porque, obviamente, o Holocausto sempre terá um papel dentro dessa discussão, e um papel histórico e historiográfico. Então, e acho que essas mobilizações
acima de tudo, vem no momento em que a sociedade precisa fazer paralelos, ela precisa fazer conexões, para que as pessoas tenham um rápido entendimento do que se fala. É o mundo da rede social, do clique, do ok, do like, das pessoas querendo buscar mais atenção possível. E quanto mais se fala do Holocausto hoje, um fenômeno inverso tem acontecido. Por incrível que pareça, menos se conhece o Holocausto. Exatamente porque nós estamos perdidos numa avalanche de informações e numa batalha permanente de retórica, do qual todos, absolutamente, têm ou dão ao Holocausto um motivo condutor. Por exemplo, a extrema da extrema-direita francesa, com Éric Zemmour, que vai dizer que o caso do velódromo de Paris e o caso da entrega dos judeus que foram levados ao Holocausto na França eram para salvar os judeus franceses, que na verdade só judeus estrangeiros foram levados ao extermínio, mas os judeus franceses foram protegidos, etc. Quer dizer, todos começam a dar uma reinterpretação desse passado, mostrando que ele não está morto, que esse passado está em permanente debate, disputa pela memória. E por quê? Por que essa memória importa? Por que as pessoas mobilizam tanto o nazismo simbolicamente, discursivamente, eu diria que até gestualmente, não é? Elas tentam trazer de volta esse passado que ao longo do tempo foi esquecido. Primeiro, porque ele traz uma identificação imediata dos indivíduos, ou seja, para um like ou para aqueles que vão ser corretamente críticos a esse processo, a identificação é imediata, né? Ou seja, as pessoas vão gostar e não gostar rapidamente, porque o nazismo ele está na memória dos indivíduos contemporâneos, mesmo que muitos nem saibam o que de fato foi. Né? Então, eu acho que trazer esse passado é uma forma de trazer uma identificação imediata. Segundo, porque ele é transgressor. Trazer essa imagem é sempre transgressor. E ser transgressor é tentar mostrar, em algum momento, numa sociedade que te apaga como indivíduo, qual a sua marca como indivíduo. E muitos têm caminhado, eu diria, para esses discursos mais radicalizados naquilo que a Elizabeth Roudinesco chamou de derivas identitárias, nessa grande disputa, efetivamente, para a reconstrução, que é permanente, mas nesse momento uma reconstrução das identidades. E acho que há uma questão fundamental que é a discussão sem liberdade, que eu acho que isso é que nós precisamos voltar a debater em larga medida, que é, afinal, quais são os limites que a liberdade nos impõe? Tudo tem que ser em prol da liberdade para que seja democrático? Ou se a liberdade não tiver regras muito bem determinadas e estabelecidas, essa liberdade pode se transformar numa liberdade autoritária, fascistizante, onde o direito a negar a existência do outro seja um direito a ser livre. Claro, porque estamos discutindo no Brasil a questão do humor, né? O humor sempre tem, por exemplo, claro, o humor é uma coisa local, né? Então sempre vai ter, não sei, alguém que vai rir das piadas do Hitler, né? Eu, por exemplo, já recebi stickers pelo WhatsApp de Hitler na balada, coisas assim que você não acredita que existem, que estão circulando na rede, né? Toda essa discussão aí sobre legislação que está ocorrendo no Brasil. Professor, agradeço muitíssimo a sua participação, acho um livro muito importante, muito interessante. Obrigado pelas suas colocações sempre muito boas, muito pertinentes. Queria que o senhor deixasse uma colocação final aí para a gente fechar o tempo. Sim, bom, primeiro agradecer novamente o convite, é um prazer enorme estar aqui divulgando esse trabalho que fez todos nós aqui, né, na Universidade pararmos um pouco para conversar sobre os limites e as representações do Holocausto no meio dessa avalanche de imagens, eu diria que até de imagens que se transformam em simbologia pornográfica sobre o passado do trauma coletivo, né, de tanto que elas se repetem e são utilizadas. Então, eu queria mais uma vez agradecer e dizer que
o que a gente mais precisa fazer nesse exato momento é buscar novas linguagens de discussão sobre temas sensíveis e dolorosos. De que não vai mais adiantar, nesse exato momento, pensar que solitariamente as memórias, ou Isto, um Homem de Primo Levi, ou o Diário da Anne Frank, vão dar conta de ser o escudo que a democracia precisa para evitar outros genocídios ou para evitar novas perseguições nesse sentido. De que, no final das contas, todas as mobilizações, todas as paratraduções do mundo, todas as formas de entendimento de linguagem representativa sobre temas dolorosos e sociais devem ser mobilizadas no combate ao fascismo. Né? Uma das grandes coisas que eu aprendi com esse livro que vai ser lançado aí nesses próximos meses que eu terminei agora, é uma frase que foi disposta num comic dos anos 70 e num comic dos X-Men, na época escrito por Cleese Kahneman, onde Magneto, que é um personagem judeu, um personagem que evoca o passado de Auschwitz, etc., está lutando contra um nazista, e o nazista olha para ele e diz: você pode até me matar hoje, mas não vai matar o que eu significo, a ideia, e a ideia vai permanecer. Então, no final das contas, esse pequeno trecho dos X-Men mostra um pouco do recado que eu queria deixar no final. O que nós temos que perseguir é a luta para não deixar essa ideia se espalhar. Porque esta ideia é mobilizadora e tenta buscar os indivíduos pela fascinação do poder, da virilidade, da força, da agressão. E nós só podemos combater isso entendendo o que é o embate democrático, mas também entendendo que ele só é possível se colocar limites ao não democrático. Acho que é isso. Muito obrigado. Então, temos aí o livro Tradução e Paratradução do Ódio, História, Historiografia e Representação dos Fascismos e do Holocausto. Ele vai ser traduzido ao português, professor? Ainda não sei, mas já está à venda aqui no Editorial Comares, na Espanha, também nessas plataformas de venda digitais. Eu não sei se ele vai sair agora em e-book, mas o livro físico já está nas livrarias. Editora Granada, certo? Editorial Comares, é de Granada, mas é editorial. Ah, ok. E para todos que nos assistiram, deem uma olhada aí nas playlists, tem bastante coisa sobre história. Deixem seus comentários aqui abaixo do vídeo, porque isso ajuda bastante. Professor, muito obrigado, viu, pela participação aí desde a Espanha. Obrigado, um abraço grande. Tchau, tchau. Uma boa noite. Um abraço a todos. Obrigado.